Eu achei isso muito injusto, mas muito injusto. Sabe por quê? Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas, elas escolhem o que elas quiserem na vida, independente de ideologia política, se você é de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, pouco importa, né? Mas aí o que aconteceu? Ponto. Aí vem a história, a Xuxa vai pro Twitter e diz que decepção tem nome. E eu vou ler a matéria pra vocês, que aconteceu isso na semana passada, tá, pessoal? Mas o negócio já começou a estourar. Por quê? Porque agora a Jojo respondeu. Então, ou seja, a Xuxa falou, Jojo foi hoje e respondeu. E deu uma resposta que eu achei, inclusive, à altura da própria situação, tá? Vamos lá, olha, a notícia da minha amiga Fábia Oliveira. Um beijão, Fábia, pra você, querida. Olha só, Xuxa Meneghel critica a atitude de Jojo Todinho. Decepção tem nome. A rainha dos baixinhos reagiu à briga da cantora com a comunidade LGBTQIAPN+, depois de dizer que iria retirar a música Arrasou Viado do ar, tá? Xuxa decidiu comprar a briga da comunidade LGBTQIAPN+, com Jojo Todinho. A rainha dos baixinhos reagiu a um vídeo que circula nas redes sociais, onde um influenciador critica a atitude da cantora de retirar do YouTube e das plataformas digitais a música Arrasou Viado, tá? Você, abre aspas, você usou a comunidade, você usou a bandeira, você usou os gays pra botar hype na sua música ruim, declarou Márcio Rolim nas imagens publicadas no Instagram, tá? E há 4 semanas que voltaram a viralizar nesta sexta-feira, 18/10, na web. O influencer completou, abrindo aspas, você não está nem aí para a comunidade que te apoiou, para você ganhar seu dinheiro e ficar rica. Você já usufruiu dessas pessoas. Você já usou tudo o que elas podiam te dar. Já se valeu de tudo o que elas podiam te promover. Agora você não está nem aí? A apresentadora, que recebe apoio da comunidade há alguns anos, reagiu e deixou um comentário repudiando a atitude de Todinho. Nossa, decepção tem nome. Sinto muito, Márcio, lamentou. E em seguida o rapaz agradeceu. Obrigado, rainha. A gente continua na luta e te amo. Jojo causou revolta na comunidade LGBT depois de surgir numa foto ao lado de Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tá bom? E aí, continuando toda a história, Jair Bolsonaro, no registro, a ex-fazenda estava apoiando o médico João Branco, marido de uma das suas melhores amigas, Renata Branco, e ele foi candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, afiliado ao Partido Liberal do PL, mas não recebeu votos suficientes para ser eleito, tá? E continuando todo o imbróglio, logo as críticas com relação ao posicionamento político de Jojo repercutiram na web. Ela foi acusada de querer se promover sobre a causa. Ela está se mostrando uma grande aproveitadora, comentou uma internauta. Abre aspas. Lançamos Arrasou Viado e eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja em qual escolha que a gente faz na nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos, e por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, afirmou na ocasião. A ex-fazenda se defendeu, abre aspas, em momento algum quis me aproveitar da comunidade de bandeira, nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas, eu estava além do que eu estou hoje. Por fim, Jojo Todinho se irritou e pontuou que as pessoas esperam muito dela. Abre aspas, se alguém colocou expectativa em mim, isso é o problema dela, não meu. Rasgou Jojo Todinho, como sempre rasga de verdade, tá? Mas acontece o seguinte, a história não ficou por aí, porque hoje veio a resposta, inclusive da própria Jojo Todinho, pra dona Xuxa, e que daqui a pouquinho eu já vou contar pra vocês o que eu acho sobre toda essa história, e daqui a pouquinho a gente tem cancela, inclusive da própria Suelen Gervásio, hein, que foi eliminada da Fazenda. Mas pode rodar, inclusive, o próprio depoimento, se já tiver aí na agulha, vocês podem rodar, inclusive, o próprio depoimento da Jojo Todinho, que ela acabou há umas 3 horas, ela fez no próprio Instagram. Vamos ver. Eu não tinha tomado conhecimento
do que a senhora Xuxa andou por aí falando sobre a minha pessoa. Eu queria que ela me respondesse por que eu sou desnecessária. Mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela, porque eu tenho o número dela. Se ela me acha desnecessária, vocês entenderam o que eu acho, né? Porque assim, eu acho que então necessário é quem cuspiu na cara dela. Porque eu sempre a respeitei. Sempre tive muito respeito. Gravei o Mion, fiquei do lado dela, ri, conversei. Porque eu sempre tive muito respeito. A Xuxa sempre foi o sonho de todos que viveu do outro lado da moeda, porque ela é privilegiada, conhecê-la. E eu, como uma fã, sempre ovacionei. Mas que decepção. Então, Xuxa, eu digo diretamente pra você e pra todas as outras pessoas que estão tomando partido de um lado, sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim que você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei. Você comeu angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não. Você é branca, né? Ah, pra mim, meu amor, é 200 pesos, 500 medidas. Eu sobrevivi sozinha. Lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém, muito menos você, pode ser rainha que for, porque rei pra mim é Deus, me desrespeitar. Pois eu não desrespeito ninguém. Eu nunca vi pro meu Instagram, eu fui pra Twitter, eu dei entrevista falando mal de ninguém. Então não fale de mim, porque você não tem moral. Nem você, nem ninguém. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. O que eu entendo dessa história e como eu vejo essa história, tá certo? Primeiro lugar, né? Eu acho que a Jojo, ela tem razão em algumas histórias, outras nem tanto, talvez. Eu sempre fiquei muito preocupado. Depois que a Jojo fez essa bariátrica, ela começou a ter uns rompantes muito grandes, né? Por exemplo, ela toma atitudes drásticas, assim, da noite pro dia, e ponto final. Mas a partir dali, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Eu acho o seguinte, que a Jojo, ela tem razão em algumas coisas que ela diz, sim, sabe? Em relação a tudo. Porque se nós formos colocar, inclusive, o que é peso e o que é medida, quem sempre teve mais oportunidade para perder? Obviamente que sempre foi a Jojo Todinho. Gorda, preta, periférica, realmente, nascida em Bangu, correu atrás da vida a vida inteira, fez as coisas acontecerem, enfim. E nós sabemos que a Xuxa, desde muito cedo, ela sempre também navegou em outras águas, né? Foi atrás, se lançou como modelo muito cedo, foi lá, depois namorou o Pelé, conseguiu ficar muito bem de situação, aí depois foi pra televisão, se tornou a rainha. Então tudo isso, na verdade, tudo isso aconteceu, tá certo? E aconteceu de verdade. Mas antes, para que a gente possa continuar novamente o nosso discurso, roda de novo aí o próprio vídeo da Jojo Todinho para que a gente possa entender melhor. Eu não tinha tomado conhecimento do que a senhora Xuxa andou por aí falando sobre a minha pessoa. Eu queria que ela me respondesse por que eu sou desnecessária. Mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela, porque eu tenho o número dela. Se ela me acha desnecessária, vocês entenderam o que eu acho, né? Porque assim, eu acho que então necessário é quem cuspiu na cara dela. Porque eu sempre a respeitei. Sempre tive muito respeito. Gravei o Mion, fiquei do lado dela, ri, conversei. Porque eu sempre tive muito respeito. A Xuxa sempre foi o sonho de todos que viveu do outro lado da moeda, porque ela é privilegiada, conhecê-la. E eu, como uma fã, sempre ovacionei. Mas que decepção. Então, Xuxa, eu digo diretamente pra você e pra todas as outras pessoas que estão tomando partido de um lado, sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim que você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei. Você comeu angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não. Você é branca, né? Ah, pra mim, meu amor, é 200 pesos, 500 medidas. Eu sobrevivi sozinha. Lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém, muito menos você, pode ser rainha que for, porque rei pra mim é Deus, me desrespeitar. Pois eu não desrespeito ninguém. Eu nunca vi pro meu Instagram, eu fui pra Twitter, eu dei entrevista falando mal de ninguém. Então não fale de mim, porque você não tem moral. Nem você, nem ninguém. Pois é, olha, a Jojo foi lá e sendo Jojo Todinho, né? Agora me diz uma coisa, nós fizemos uma enquete. Nessa briga, você está ao lado de quem? Vai lá e participa da nossa enquete, porque é muito importante que você participe, até pra gente poder dar o resultado final dela aqui no nosso programa.
Mas acontece o seguinte, pessoal, vamos lá, como eu volto a dizer. Eu acho que, na verdade, a JoJo, diante de todas as escolhas, porque todo esse movimento começou por uma questão muito política, sabe? E eu já tô de saco bem cheio, mas bem cheio, inclusive também, Xuxa, eu mando esse recado pra você. Para de ficar perseguindo também as pessoas que têm as suas escolhas políticas, sabe? Bolsonaro já não é mais o presidente da República e tá tudo certo. Quem tá comandando é Lula que tá fazendo, enfim. Mas algumas pessoas, elas têm as preferências políticas dela. Não adianta você ficar batendo no peito com um vermelhão, inclusive, da própria estrela, achando que você vai conseguir mudar o mundo ou tentando fazer mutim em cima dos outros. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem uma voz que ecoa da forma como a sua ecoa, Xuxa. Por quê? Porque você pode simplesmente destruir a vida de uma pessoa. E é isso realmente que você quer? É isso que você quer? Sabe por quê? Pensa bem o quanto também foi difícil para JoJo chegar até onde ela chegou. Pensa direitinho como foi para ela poder navegar, principalmente quando ela lançou lá atrás. O que tiro foi esse, sabe? Não é fácil você chegar num país como o Brasil, e que você sabe exatamente isso, sendo de esquerda ou de direita, isso pouco importa. Isso não é a discussão, tá certo? Mas a discussão é o próprio motim, porque quando você vai lá e simplesmente abraça a causa e contra a própria JoJo Todinho, você simplesmente mira um míssil para a cabeça da garota, sabe? Por quê? Porque é simplesmente para acabar com isso, tem que acabar com o mundo, tem que acabar com as pessoas, tem que extinguir as pessoas que realmente não estejam numa toada política igual a sua. Isso não é justo, Xuxa. Isso não é legal, isso não é bacana. E você já é uma mulher de 61 anos, ou seja, você tem muita experiência na vida, você sabe o que pode ou não afetar as pessoas, através inclusive do que você fala e do que você diz. E a JoJo Todinho talvez não mereça para passar por isso. Como também talvez, eu acho que você não precisaria se meter nessas histórias. Até porque a JoJo, eu acho que às vezes ela peca pelos excessos. Sim, ela peca pelos excessos, mas os excessos da JoJo é contra ela faz tudo contra ela mesmo. Mas você não, você foi contra a própria JoJo. Quando você mira o canhão direto na cabeça da garota, justamente usando o público que te segue há anos, só justamente pra quê? O que você ganhou com isso? O que você quer mostrar com isso? E aonde você quer chegar com isso, Xuxa? É isso que a gente precisa entender, com todo o respeito que eu tenho por você. Mas eu não acho bacana também você entrar nesse tipo de polêmica e nesses assuntos, até porque a gente sabe que a política no nosso país é extremamente escorregadia. Daqui a pouco já tem outro no poder, daqui a pouco já tem outro no poder. A gente está sem liderança política alguma. Nós não temos mais lideranças políticas no nosso país. Então é muito difícil, talvez, você pegar e simplesmente ficar batendo no peito e comprando, inclusive, tudo que está ao redor. Eu acho que você deveria pensar um pouco mais antes de mirar a sua bazuca para a cabeça da própria JoJo Todinho, que talvez não mereça, porque ela só está realmente desempenhando o papel dela como uma mera brasileira e fazendo as escolhas que ela tem que fazer. Você não tem a obrigação, ou você não precisa simplesmente para a rede social fazer também com esse tipo de situação e jogando a menina simplesmente aos lobos. Pega e fala assim: olha, agora acabem como uma carcaça, sabe? Isso é muita maldade, Xuxa, e principalmente você, sendo uma mulher que você sempre bateu no peito, dizendo que as mulheres uma segura na mão da outra e vamos embora, mexeu com uma, mexeu com todas, a turma da humanidade, da esperança, enfim, tudo isso, você simplesmente mostrou completamente ao contrário quando você faz isso com uma mulher preta, periférica, gorda, que fez realmente uma bariátrica. Então, ou seja, eu chamo isso de hipocrisia açucarada. Então, ou seja, nada mais é do que uma hipocrisia açucarada, nada mais é do que o que funciona lá não funciona aqui.
Então é muito triste quando você vai realmente para esse caminho, Xuxa. É muito triste quando você realmente começa a navegar por essas questões. Sabe por quê? Você já voltou pra Globo, já vai ter o teu quadro ali sobre os animais, o que eu acho muito legal, mas eu não acho legal você simplesmente ficar incitando o ódio nas redes sociais. Porque quando você vai para uma rede social, você que é uma artista do calibre que você tem, da voz que você consegue ecoar, das histórias que você consegue simplesmente ir lá e fazer com que elas aconteçam, você vai lá e quando você age dessa forma, volto a frisar, você mira simplesmente um canhão para a cabeça da própria JoJo. Sabe, tem que tomar muito cuidado inclusive com isso. A gente tem que ter muita responsabilidade emocional, principalmente com o outro. A responsabilidade emocional não é só com quem a gente vive. A responsabilidade emocional não é somente com quem realmente a gente ama, a gente, sabe, vive junto, divide uma família, não. A responsabilidade emocional, ela também vem de acordo com o outro. A gente tem que tentar entender o que também o outro já passou e o que ele vai passar, quais são, a não ser quando ele pisa na bola de verdade, escorrega e ali ele se quebra inteirinho, aí sim a gente termina de jogar uma pá de cal em cima, porque daí merece verdadeiramente. Mas eu acho que entrar nesses assuntos extremamente arenosos, pantanosos, como eu sempre disse, simplesmente só para tirar uma lasquinha, ou de repente você ecoando isso, passasse batido, ou seja, e deixa a garota escolher o que ela quer para a vida dela. Aí começaram, porque agora ela perdeu de fazer comercial para uma marca de maquiagem, para uma marca de cosméticos, e daí? Mas a garota tá feliz, tá vivendo a vida dela, tá fazendo o que ela sempre quis fazer. Se ela é de direita, se ela é de esquerda, se ela é de centro, se ela vai ficar na coluna do meio, pouco importa. Mas o que a gente tem que levar em consideração é isso. Então, se marcas também estão deixando de trabalhar porque a JoJo, porque fez isso, porque aqui, desculpa, é burrice, porque ela não deixa de ser a JoJo simplesmente ou pelo único fato dela se associar ou fazer, inclusive, algumas alianças políticas que na concepção dela são corretas. Então ninguém tem que simplesmente ir lá e mirar um 38 na cabeça da infeliz da JoJo e ir lá e simplesmente acabar com ela, com a reputação, querer esquartejar ela porque ela não fala mais a língua do povo, porque ela não fala mais com os viados, porque ela não fala mais. Gente, que é isso? Que é isso? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Faz tempo que a JoJo Todinho deixou de ser cantora. A JoJo se tornou o quê? Ela se tornou uma celebridade, ela se tornou uma personalidade. Se alguém me perguntar, a JoJo, ela é uma cantora? Eu falo, não. A JoJo Todinho, hoje, o que ela é na verdade? Hoje ela é uma personalidade. Ela vive através do quê? Das campanhas que ela faz, dos programas que ela vai. Foi isso que ela se tornou. Mas para que ela acontecesse agora, para que ela virasse essa personalidade que ela virou, ela teve que lançar o que tiro foi esse lá atrás, que tiro foi esse, viado, entendeu? Então, ou seja, aí tá tudo bem, mas às vezes as pessoas, elas escolhem fazer outros caminhos na vida, e o que também é muito correto. E eu não acredito que a JoJo tenha usado ninguém, eu não acho que ela usou ninguém, e vou continuar achando e batendo nessa tecla que ela nunca usou absolutamente ninguém. Ela simplesmente foi lá e não quis mais. E daí, gente, qual é o problema? Qual é o mal que tem para isso? O que ela precisa fazer, inclusive? Essa menina vive sendo massacrada, sabe, nas redes sociais, antes porque era gorda, feia, porque era isso, porque era aquilo, passou por cima de tudo. E aí depois, Xuxa, você, uma grande autoridade, inclusive como artista no nosso país, se colocando num pedestal de rainha, aonde você olha para os seus súditos e simplesmente manda praticamente esquartejar a JoJo Todinho. Não é bacana, não é legal. Pois é, pessoal, e esse foi um corte aqui do nosso canal Felipe Campos, e por isso não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá gostando? Então pode chegar, pode usar e abusar sem moderação. Um beijo para vocês.